Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós somos do Primeiro estamos fazendo um podcast para a nossa querida FETEC. Meu nome é Ramine. Meu nome é Rayane. Meu nome é Cintiq. Nós estamos aqui com Adelso dos Anjos, professor regente no CEP Regis Pacheco. Professor, será que tem como o senhor falar um pouco da história do senhor para nós? Eu nasci em Jequié, 74. Minha origem é de origem simples, né? Nasci em bairro periférico, ingressei no serviço público municipal e desde 2011 que eu sou professor da rede estadual de educação. Venho de uma família também simples. Meu pai era pintor, somos uma família comigo 6 irmãos. E a minha trajetória é serviço público. Sempre trabalhei em serviço público desde 94 e permaneço até hoje. O senhor já passou por algum preconceito? Assim, algum aluno, colega de trabalho? Aluno que eu me lembro, não. Mas assim, na sociedade, sim. São diversos preconceitos, tanto na área profissional, social, o dia a dia, né? Não apenas... não tem uma situação específica que eu possa pontuar no momento, mas sim, várias vezes já passei por preconceito, sim. Na faculdade também? Na faculdade, sim. Na faculdade foi um momento assim, bastante delicado. Por quê? Porque era um espaço ainda não muito receptivo. A classe pobre tinha pouco acesso na época à faculdade, eram poucas pessoas que tinham acesso à universidade. E quando eu cheguei lá, era como se fosse um corpo estranho, né? Não era bem aceito essa etnia no espaço acadêmico, né? Geralmente a ideia de que o negro deveria ser relegado às funções mais serviçais, né? Então, quando um negro está no espaço de produção intelectual, na época era algo assim que não era tão comum. Então tive assim, esse preconceito no espaço acadêmico. Como você acha que a sua profissão muda as vidas das pessoas ou atinge a vida das pessoas? Olha, eu não digo que a profissão em si ela é capaz de mudar, mas ela pode contribuir sim no processo de mudança. A educação ela tem esse poder de transformar, à medida que o ser humano ele busca o conhecimento, que ele entende que a educação é uma via de transformação social, de mudança de vida, de classe social também. É um caminho que, especialmente as classes menos favorecidas, é um caminho que ela tem de acessar uma melhor qualidade de vida. Então, eu creio que sim, a profissão docente ela tem essa contribuição. Ela não, somente ela em si não muda, que existem outros fatores, mas ela é um fator importantíssimo nesse processo de mudança social e na vida das pessoas, consequentemente. E como você se iniciou essa carreira de professor? Olha, aconteceu logo após a minha formação. Aliás, durante o processo de formação, já na universidade, começou a surgir as oportunidades de atuar na área do ensino. Então, fiz algumas seleções públicas, passei e comecei a atuar como professor efetivo através de um concurso público. Então, surgiu logo a partir da formação universitária. Mas desde sempre teve esse sonho de ensinar história e tal? História eu sempre gostei. Agora, ensinar, eu sempre ensinei, não o ensino secular, mas o ensino teológico. Eu venho de uma formação teológica, então era professor também de teologia em diversos institutos da cidade. Então, a minha vida como educador, ela começou no espaço da religião. Então, eu comecei como professor, como educador religioso. E secularmente, né, a educação formal, secular, só a partir de 2009, melhor dizendo. E o senhor já pensou em entrar em outra profissão antes do ensino? Antes do ensino, sim, eu já trabalhei na Baixa Administrativa. Hoje penso em outra profissão? Sim. Penso por conta do desgaste, da desvalorização que há da profissão. É uma profissão que está em muitos espaços, em muitos estados. Já é difícil ter alguém que queira ser professor, né? Por conta de várias questões que envolvem o ofício de professor. Especialmente nos grandes centros, é uma profissão de risco como policial. Então, devido a isso, eu penso sim em mudar de área de atuação. Quais as suas expectativas para a sua profissão? Tenho poucas expectativas, né?
A gente tem esperanças, na verdade, de que melhore, de que haja realmente uma compreensão da importância que é a educação para qualquer sociedade. Então, mas não tenho grandes esperanças, tenho perspectiva de que melhore, de que em algum momento a sociedade e o poder público entenda de fato qual é o lugar da educação, que nenhum país ele pode crescer se não houver investimento em educação, em ciência, em tecnologia. Eu tenho essa perspectiva de que algum dia isso possa acontecer. Que assunto te incomoda no mundo? Um dos assuntos que me incomoda no mundo, de tantos, eu acredito que é o processo de desumanização. Eu vejo que a cada dia o ser humano ele se desumaniza. O que é isso? Ele perder a característica de ser humano, a humanidade, a sensibilidade, a empatia, a tolerância ou a compreensão do outro. Então, a cada dia o ser humano ele torna-se mais ganancioso. E essa é uma das principais fontes das guerras que nós vivemos, dos conflitos mundiais, familiares, sociais, é realmente essa ganância humana. Então, quando o ser humano ele é tomado por esse sentimento, ele se desumaniza. Ser humano é se colocar no lugar do outro, é entender, ser sensível às questões que afligem o outro, ao sofrimento alheio. Então, para mim, um dos maiores problemas da humanidade, no momento que me incomoda, é esse processo de desumanização do ser humano. Na verdade, o que o senhor acha e o que o senhor pensa o que é o racismo? O racismo, eu penso que é uma atitude, que é uma ideologia também de agressão das mais profundas que existe. O racismo é algo que traz marcas profundas. Então, para mim, o racismo é a atitude de submeter o outro como inferior, de ver o outro como objeto, não como ser humano, de não ter essa visão de que todos, têm a mesma igualdade, todos são iguais, todos têm o direito, de existir de forma que possa ser respeitado enquanto pessoa. Então, para mim, o racismo é uma afronta direta à dignidade humana. Quando alguém pratica o racismo, está tirando a dignidade dessa pessoa enquanto ser humano. O que mais te inspira assim, a continuar na profissão ou gostar daquilo que você faz? O que mais me inspira é a esperança de mudança. Eu tenho esse ideal, sempre acredito, por mais que a gente veja a situação, sempre acredito que há uma luz, no fim do túnel, de que, de alguma maneira, pelo menos alguns podem ser alcançados, pode ser mudado através desse processo de educação. Então, para mim, é essa esperança. A esperança de mudança é um fator importante para mim. E o que você não gosta no seu trabalho? O que não gosto no trabalho é esse processo de desvalorização da educação como um todo. Não só por parte do poder público, mas também pelas pessoas. A cada dia, essa superficialidade de que as pessoas começam a ter uma ideia de que não é relevante a instrução, a formação, a educação, de que não é importante você ser um pesquisador, ser alguém que se informe, que passa a ter um senso crítico, reflexivo sobre a realidade, sobre a vida. Então, para mim, o que é ruim no trabalho é esse desinteresse em aprender. E isso é um processo cultural. O que eu gosto é a relação com as pessoas. Para mim, a relação, sempre trabalhei com pessoas, se relacionar com o outro, de alguma forma ter essa contribuição na melhoria do ser humano, das relações humanas, para mim é um fator positivo. Mas porque trabalhar com pessoas é difícil, né? Sim, trabalhar sim. com adolescentes, principalmente, que Sim. são vários adolescentes com pensamentos e idealizações diferentes. Mas, assim, o senhor já pensou que podia se dar mais ou menos sobre essa profissão? Tipo, a relevância da profissão do senhor? Eu queria só retornar um pouquinho. Em que sentido, assim? Qual a relevância que o senhor acha que os alunos dão para a profissão de professor? Olha, eu acho que ele não tem assim, uma compreensão clara
né? Não diga assim que talvez eles não tenham a maturidade de entender o valor, a importância. Não seria uma questão que parte deles, mas uma questão de formação. Eu acho que é uma absorção do conceito social de que não é tão importante assim, tanto a educação quanto a profissão. Então, nesse sentido, eu acho que eles acabam se aculturando, recebendo essa informação cultural e não vê que seja tão importante, né? Vê apenas como uma obrigação, como algo que, se não tivesse assim se tivesse, melhor dizendo, outra opção, né, e não vir para a escola, eu creio que não viria. É claro que a escola ela não tem atrativos, né, que deveria, a escola não acompanhou as mudanças, mas é a escola que temos. Então, acredito que talvez seja isso que leva os alunos a ter essa visão. O senhor é professor de história, Sim. né? Eu queria saber porque ultimamente eu olho muito que os alunos não se importam muito com essa matéria em relação a o que muitos falam. Para que eu quero saber história se já está tudo no passado? Então, o que o senhor acha sobre essa matéria, sobre a história, assim, exatamente no futuro, que vai realmente acontecer? A história, ela é memória social. É outro aspecto também que a sociedade ela tem trazido para a mentalidade da juventude, que não é relevante estudar o passado. E a gente não pode se desvincular do passado. O passado ele tem o seu valor. É necessário nós conhecermos o passado. Há uma relação muito forte entre o passado e o presente. E posso citar como exemplo o conflito que nós estamos vivendo hoje no Oriente Médio. É uma guerra milenar, já dura mais de 4.000 anos. Né? Tem uma raiz histórica. E esses problemas do passado que não foram resolvidos, eles estão repercutindo hoje. Depois de 4.000 anos que esta guerra ela se iniciou e persiste. E dificilmente ela vai chegar a um fim justamente por isso. Então, a história é importante, sim. Primeiro porque ela traz essa memória social. A gente não se desvincula do passado. Depois, para a gente não repetir os erros do passado. Então, quando a gente estuda história, há uma compreensão de como funciona a sociedade, a política, a cultura. Então, um povo sem história é um povo sem memória. A cultura e a história e a própria religião faz parte de um processo de formação. Então, negligenciar a história é negligenciar esse processo de formação de identidade. Então, a história ela tem esse papel de politização, de conscientização, de reflexão sobre a sociedade, sobre a estrutura social. Então, tem esse valor. Agora, o que leva à desmotivação em relação à história é porque para estudar história tem que ler muito, estudar muito. E é uma cultura nossa não ler. Né? A cultura de leitores no Brasil está em deficiência. Então, para que se entenda história e outras disciplinas humanas, precisa-se um tempo maior para a leitura. Talvez o desinteresse, não só por história, mas por filosofia, sociologia, outras disciplinas, seja a questão da leitura, da compreensão, da reflexão. Mudando um pouquinho de assunto, o que é que faz ser você? Uma coisa que faz ser você? Que faz ser Adelson? É difícil definir assim, o que faz ser eu. Eu acredito que seja a flexibilidade, sempre está aberta à mudança, à transformação, à inovação, há sempre uma nova atitude. Eu acredito que a mudança, essa possibilidade de mudança define a Deus. É uma metamorfose ambulante. Uma frase que define isso. Tipo, eu olho para aquela frase e eu lembro de Adeus. Eu diria que é viver. Eu sou um sobrevivente, então para mim não basta existir, né? Tem que viver, preciso viver. E qual é seu livro assim preferido? Meu livro predileto, né? Por incrível que pareça, alguns não acreditam, para mim é a Bíblia. Para mim é um dos livros mais fantásticos que eu já li, já reli. Para mim é a Bíblia. Qual o filme que o senhor, uma série que mais marcou o senhor assim na vida do senhor? São vários, né? São vários, mas eu poderia citar Clube do Imperador como um dos filmes assim que marca. Por que marca? Porque fala muito sobre a questão da história, da própria profissão de professor. Então, para mim, o Clube do Imperador é um dos filmes que marca. E séries? Séries.
Para mim, a mais recente que assim que eu tenho assistido, reassistido é Rainhas Africanas. Muito boa. Uma qualidade. Uma qualidade minha ou do outro? Sim. Uma qualidade, uma maior qualidade. Sim. Maior qualidade é difícil se qualificar, né? Dar uma qualidade. Eu acredito que seja a flexibilidade, sim. E um defeito? Um defeito. Teimosia, sou muito insistente. Um dia perfeito. Um dia perfeito. Um dia em paz, consigo. Uma coisa que o senhor ama. A vida. Uma coisa que o senhor odeia. A falsidade. Infelizmente ainda está muito encarada no mundo, né? Como o senhor gosta de relaxar? Ouvir música, boa música, ler. Como o senhor acha que vai ser lembrado ou como o senhor espera que seja lembrado futuramente? Eu espero que seja lembrado como ser humano. Ou seja, né, como alguém que está aberto, sensível à dor do outro. O senhor acha que marcou a vida de alguém? Ou que quando o senhor, daqui a muitos anos, quando o senhor partir, vai deixar uma lembrança marcada, tipo, eu conheci a Adelson. Com certeza, sim. Sim. E quando o senhor diz assim o nome professor, o senhor sente algum, sei lá, orgulho ou algo assim? Sim, porque eu vejo que é uma peça fundamental, né, na transformação social, o educador. O senhor tem filho, o senhor acha que inspirou eles a um deles, sei lá, ser professor ou seguir a carreira de mais de leitor? Tenho filhos, não querem ser professor. Eu creio que talvez pela própria experiência, mas querem estudar e a leitura assim, é um hábito que faz parte de casa, né? Todos leem, né? Desde do maior até a pequena, né, que tem 9 anos, ela lê. Eu compro livros para ela ler, ela gosta de ler. Então tem essa relação, sim, essa inspiração. Bom, acabaram as perguntas. Não foram muitas, mas acredito que tenha sido perguntas boas, né? Foi muito bom ter o senhor aqui hoje. Nós agradecemos. Esse podcast foi maravilhoso ter o senhor. E eu espero que o senhor participe de outros podcasts que a gente for fazer. Ok, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um podcast, gente. Obrigada por ouvir. E tchau.